Ai, ai, hello. Estamos informando os seus seguidores. Oi, Mônica, boa noite. Nayara, boa noite. Márcia, boa noite. Ô, Pedro, boa noite. Denise, seja bem-vinda. Carol Vasques, olha você aí. Prazer em revê-la. A Paty, muito prazer. Cristiane tá sempre comentando, a Cristiane tá sempre participando de tudo. Todas as publicações ela comenta, todas as publicações ela tem uma coisa legal para dizer. Obrigado, Cristiane. Vamos lá. A Márcia, Carol, a Psico Jéssica. Boa noite, pessoal. Então aqui nós estamos, né, nessa live meio relâmpago aqui, né? Entrando na hora que deu. Já treinei, já fiz minha consulta, já fiz minhas prescrições e agora estamos aqui, né? Na outra live que a gente fez na sexta, muitas pessoas estavam curiosas a respeito da minha trajetória, né? Como é que eu fiz para chegar na medicina, como é que foi esse caminho, né? Quanto tempo de estudo, quais as dificuldades, as facilidades, as dores e as delícias. Muitas dores. Muitas dores, dores de parto. Na época que eu estudava no cursinho, eu sentia que eu estava gestante. Eu estava grávido de uma vaga na medicina, mas não nascia por nada. Parecia uma gestação de um elefante. Fiquei grávido dessa vaga na medicina 4 anos até dar certo, mas deu certo. A Eliane também sempre me acompanha, participa, faz comentários super pertinentes, dá dica, ensina, né? Porque eu não tô aqui só para ficar ensinando não, viu? Eu tô aqui para aprender também, e eu aprendo muito. Tem muita gente qualificada aqui nesse canal, viu? Tem muita gente que sabe muito, tem muita gente que ajuda muito. A Carol mesmo me ajudou muito, 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 muito. Puxa, e o Rômulo, rapaz! Fala, nego! Eu conheci o Rômulo em Rio Preto, na época da faculdade. Rômulo, irmão da Sandra, grande enfermeira. Na minha época de enfermagem, a Sandra foi minha bichete. Naquela época podia falar isso sem ser ofensivo, tá? Então a Sandra foi minha caloura, irmã do Rômulo. O Rômulo, que é um negro lindo, maravilhoso, que era modelo, né? Quando era mais jovem, né? Hoje já tá casado, tem a filhinha dele e tá tudo lindo. O Instagram dele é lindo. Eu vi uma foto dele com a filhinha dele que é uma coisa assim emocionante. Bom, então, sem mais delongas, vamos aos costumes, né? Qual que é o intuito dessa live aqui? Né? Além da gente ficar enrolando e se gostando e falando desses blá blá blás aqui. O intuito dessa live é completar um assunto que ficou para trás na outra, porque a gente falamos 1 hora ali naquela outra live e chegamos num ponto da história onde, se a gente fosse continuar falando, o negócio ia se perder, né? Ia perder de vista. Então, já sabemos da minha trajetória, como é que foi do colegial até o vestibular, até a enfermagem, até a geografia, até a medicina. Beleza. Nasceu meu filho, que era minha vaga na medicina. Maravilha. E aí, como é que a psiquiatria veio parar na minha vida? Como é que veio parar essa coisa de ser psiquiatra? Bom, na graduação em medicina, o curso ele é muito bem dividido e é um curso muito longo, né? Na minha opinião, são 6 anos de curso. Então, no primeiro ano, você entra todo animadão achando que você vai ser o Dr. House, né? Nossa, eu só faço piada que não faz sentido, né? Só faz sentido para quem tem mais de 30 e sei lá quantos anos. Você entra ali na medicina achando que você vai ser o maioral,
né? Você já vai sair operando, que você vai, uau, ver os cadáveres, não sei o quê. E o ciclo básico da medicina, meu amigo, é só caderno. É caderno e olhe lá se tiver um microscópio, né? Então é sala de aula, né? É estudar a célula, as organelas celulares. Então por isso que muitos médicos, quando você começa a querer discutir medicina com um médico, entenda que ele pode não ficar muito feliz, tá? Porque ele tem que aprender como funciona a célula. Ele aprende a fisiologia da célula. Ele aprende que dentro da célula tem umas coisas chamadas organelas. Ele aprende que cada organela tem uma função. Ele aprende que as células vão formar tecidos, que os tecidos vão formar órgãos, que os órgãos vão formar sistemas. Então, é muito, muito, muito mais complexo do que você lê no Google sertralina da diarreia. Tá? Então, quando você for falar com o seu médico sobre medicina, tenha paciência com ele, vai com calma, porque a coisa é um pouquinho mais complexa do que a gente pensa. Ok, tá bom. E aí então você entra no curso e nos primeiros 3 anos você não vai pôr a mão em paciente, a não ser que seja nesse método novo, que é o método de PBL, que já desde o começo da faculdade a pessoa já tem contato com o paciente, já entra no hospital e meio que aprende tudo de uma vez, né? Eu vou estudar endócrino, então eu já aprendo tudo de uma vez. Eu já vejo o paciente da endócrino, eu já vejo a fisiologia da endócrino, eu já vejo a anatomia da endócrino, tudo de uma vez, né? A minha faculdade não era PBL. Então, eu fui ver paciente, eu fui começar a ver paciente lá no 4º ano. E, então, esses 3 primeiros anos, ciclo básico, chegou no 4º ano, aí você começa a querer se sentir médico. Eles te deixam colocar uma roupa branca, né? Aí tal, você põe uma roupa branca, você já fala, uau, né, meu, que demais, aqui eu tô de branco, tal, né? Você imagina que eu de branco parecia um pai de santo, né, andando na faculdade. Parecia um pai de santo, mas eu pus a minha roupa branca, né, e fui. E daí, 4º, 5º ano, você começa a ver pacientes. E nesse ciclo, aí você começa a ver as especialidades, porque até então você não vê a especialidade, você vê fisiologia, você vê patologia, você vê infectologia, você vê as grandes áreas. E aí 4º, 5º ano, você começa a ter aula de otorrino, você começa a ter aula de oftalmo, você começa a ter aula de dermato, você começa a ter aula de pediatria, você começa a ter aula de ortopedia, você começa a ter aula de neurologia, e aí você vai começando a tatear as especialidades nas suas especificidades, e então você começa a ver com o que você se afina, né? A ginecologia, obstetrícia, né? E mais ou menos nessa época foi o período em que eu comecei a despertar meu interesse sobre as especialidades. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já tinha na minha cabeça que eu seria ortopedista. Eu seria ortopedista, porque eu sempre tive um pensamento meio prático, meio cartesiano, né? A Leiane está entrando agora e dando boa noite. Boa noite, Leiane. E um pensamento meio prático, meio cartesiano. Então eu pensava o seguinte: as pessoas nunca vão deixar de se machucar. As pessoas sempre vão se quebrar. E se as pessoas sempre vão se quebrar, elas sempre vão precisar de um ortopedista. E eu sempre vou ter o que fazer. Eu pensava assim. E lá em Campinas eu tive um grande ortopedista, né? Eu acho que eu posso até falar um nome aqui, que não é nada demais, é um elogio, né? Lá no Instituto Afonso Ferreira, em Campinas, próximo do Shopping Iguatemi, eu tive um grande ortopedista. Como eu sempre fui muito esportista, né? Eu virava e mexia, me machucava. E aí eu ia nesse ortopedista. E ele era divertidíssimo. Ele tava sempre de bom humor, e ele dava risada. E eu ia no consultório dele. E aí ele falava, ô, você de novo, vai virar meu sócio, hein? Não sei o que e tal. E eu olhava pra ele e eu gostava daquilo, sabe?
daquele jeitão dele meio bonachão assim. Você vê como é que você se identifica com as pessoas, né? Você conquista as pessoas se apaixonam por você, né? Por aquela coisa, por aquela aura. Então, eu achava legal aquilo, né? E aí eu entrei na faculdade, ortopedia. Eu vou fazer ortopedia porque todo mundo se quebra. Ortopedia tem procedimento. Eu sou bom de fazer coisa com a mão, né? Eu sou bom de procedimento. Eu gosto de pôr a mão na massa. Então, pra mim, fazer um gesso, fazer uma tala, putz, era uma delícia, né? Eu tirava de letra. Aí, eu gostei também na graduação, gostei de psiquiatria, gostei de ginecologia e obstetrícia. Na psiquiatria, a gente teve menos contato direto com o paciente. A gente teve muito contato com os professores, que eram, assim, sumidades, né? Sumidades. Tive aula com a doutora Emirene, tive aula com o doutor Laszlo, psicólogo, doutora Emirene, psiquiatra, coisas assim, fantásticas, né? Você vê que é gente que o cara é um baú de conhecimento, é um baú. O que você mexer ali dentro tem, não tem só medicina não, tem vida, tem experiência, tem viagem, tem arte, tem um conhecimento do ser humano refinado. E eu ficava muito admirado com esse refinamento do conhecimento do ser humano, que às vezes a pessoa precisava falar pouco, não precisava falar muito. Ele dava uma olhada assim, já traçava o diagnóstico, era lindo de ver. Pois então, gostei muito disso na psiquiatria. E o ser humano sempre me interessou. Sempre me interessou muito o comportamento das pessoas, a maneira como elas agem, como elas falam, como elas se movem, como elas reagem, né? O que elas dizem, o que elas não dizem, né? Então, essa análise, esse se debruçar sobre o outro é uma coisa que me fascina desde sempre, né? Mas, ortopedia. Na ginecologia e obstetrícia, o que aconteceu? Eu fui e comecei a lidar bem com as grávidas. Então a minha parte não era a parte da ginecologia, era da obstetrícia. As grávidas começaram a ir muito com a minha cara. Então eu tava lá, eu era um quintoanista que, né, na fila do pão era o último, porque tem o sextoanista, tem o residente, tem o chefe, tem o estagiário, tem todo mundo e tem o quinto ano lá, que só serve pra ficar rodando cardiotoco na barriga das grávidas, não sei o que, né? Fazendo nada, mais ali presente do que de fato atuando, né? Mas, não sei por que cargas d'água, as grávidas começaram a ir com a minha cara. E mesmo eu não sabendo muito de ginecologia ou tão pouco de obstetrícia, mesmo assim elas me chamavam e me requisitavam. Então a chefe tava lá do lado, tava a chefe da cadeira, 6 milhões de partos na vida e tal. E aí a grávida falava, chama o doutor Frederico. Ai. Aí chegava lá eu, né? A chefe até deixava, ela falava, vai lá ver então. E aí eu ia lá, né? E talvez pelo fato de não saber muito a ginecologia e obstetrícia, eu batia um papo com a grávida e a coisa ficava tudo bem, né? E ela acabava achando que eu era um grande médico, né? Quantas grávidas me chamavam na hora do parto, na hora que a mulher tava indo pra sala de parto, chama o doutor Frederico! Aí eu... E as chefes, isso que é bom de hospital grande, isso que é bom de hospital escola, isso que é bom de um hospital fera, como é o hospital de base em São José do Rio Preto. Sabe por quê? Porque a chefe deixava eu entrar. A chefe deixava eu entrar na cirurgia, ela me deixava entrar na cesárea, ela me deixava ver o parto normal, ela me deixava participar. Então as grávidas chamavam, ela falava, vamos, todo mundo se paramentava, todo mundo entrava no centro cirúrgico, era uma maravilha. Ixi, o tanto que eu peguei na mão de grávida. É estranho que não tem nenhum Frederico dessa época, viu? Porque é mais ou menos assim, né? Quem é mãe aí de vocês sabe, né?
Vira e mexe e bota o nome do médico no filho, né? Não tive esse privilégio também de ter nenhum Frederiquinho ali. Mas as grávidas iam com a minha cara. E isso me fez acabar gostando da especialidade também, né? Gostei tanto que até peguei exame. Fiquei de recuperação em ginecologia e obstetrícia. Vocês não contam pra ninguém, né? Estudei pra caramba, mas fiquei. E outro fato, né? Hoje em dia eu posso contar isso. Na época não. Mas o que aconteceu? Tinha um cara no 6º ano que era rico. Mas rico. Sabe esses ricos de maré de si? Cara rico de vô, sabe? Que já, o bisavô do cara já era rico. Era dono de metade de Rio Preto. Ele era dono de balada. Ele era dono de tudo, né? Só que ele não gostava de... ele não gostava de ginecologia e obstetrícia. E eu, naquela época, era duro, mas eu era super duro, né? Não tinha grana, né? Naquela época eu já tinha virado coordenador do cursinho, né? Eu dei 2 anos de aula de Geografia do Brasil no cursinho, depois fui 2 anos coordenador do cursinho, né? Mas então eu tinha aquele dinheirinho do cursinho, né? A minha mãe fazia um esforço tremendo, me dava uma grana, mas era aquilo ali contado, né? E aí me chega esse menino super playboy aí, rico, de família que todo mundo é médico, eu não vou nem falar o sobrenome porque provavelmente vocês vão conhecer. E chegou esse garoto rico e falou assim: Frederico, tem uma proposta pra você. Aí eu, tá bom. Aí ele falou: que tal você fazer o meu estágio de ginecologia e obstetrícia do 6º ano e eu te dou uma grana? Aí eu pensei assim por 2 segundos e falei: beleza. Então eu fiz o meu estágio de 5º ano, mais o estágio dele de 6º ano, e no 6º ano eu fiz mais o meu estágio de 6º ano. Ou seja, em ginecologia e obstetrícia eu sou muito habilitado. E o cara me pagou à vista, assim, me deu um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida, aquele calhamaço de dinheiro que ele deu na minha mão, né? Ai, bom, enfim. Aí, ok. 6º ano, não, vai ser ortopedia mesmo. Fundei uma liga de ortopedia lá na FAMERP. Não sei se essa liga ainda existe, mas se existe, saibam que fui eu que fundei. A liga de ortopedia, né? Fui presidente dessa liga. Eu fiz estágio em ortopedia, fui para Lisboa. Fiquei 1 mês em Lisboa fazendo estágio em ortopedia, né? Visitando também meu tio, que trabalha no Parlamento de Lisboa, né? E fiz esse estágio lá. Nas minhas férias, no 6º ano, 5º ano, eu não tirava mais as férias, eu ficava andando atrás do pessoal da ortopedia, né? Ia pro centro cirúrgico, ia pro ambulatório, fazia estágio, ficava naquela só namorando ali a especialidade, né? E aí eu via, passava o pessoal da clínica médica, né? Ó, pessoal, não se ofendam, tá? Quem é da clínica médica, tá? É uma piada que eu faço. Mas passava o pessoal da clínica médica, assim, junto com os chefes, né? E eles todos quietinhos, assim, compenetrados, né? Aquela carinha constrita. E aí passava aquele bando da ortopedia, aquele monte de homem dando risada. Olhando raio-x e não sei o que. Eu falava, meu, cara, eu quero fazer ortopedia, meu, né? E beleza. Aí, na residência, o que eu fiz? Prestei ortopedia, né? E só prestei FAMERP, não prestei residência em mais lugar nenhum. Só FAMERP. Passei em 3º ou 4º lugar, acho que eram 6 a 8 vagas, eu acho, uma coisa assim. Passei, e aí eu tranquei a minha vaga, porque podia fazer isso, acho que até hoje ainda pode. Eu tranquei a minha vaga na residência e fui fazer 1 ano como voluntário do Exército, né? Realizando um sonho meu de criança, que eu sempre tive um negócio com o Exército que sei lá por quê.
né? Mas eu fui lá realizar o meu sonho de servir o exército e foi um ano fabuloso na minha vida. Gostei muito de servir o exército brasileiro. Fiz amizades que são meus amigos da vida inteira, tá? São os meus melhores amigos, são os amigos que eu fiz no exército. Me acompanham até hoje. Vou ser padrinho do casamento de um agora, já fui padrinho do casamento de outro. Todo ano a gente se encontra, 1, 2, 3 vezes no ano, a gente viaja junto e é uma amizade para sempre. É amigo que já me viu chorar, é amigo que já me viu em lugares onde só amigo vê, entendeu? Não tô falando de coleguinha, não, tô falando de amigo, né? Amigo. Então eu acho que eu tenho amigo até demais, viu? Porque amigo na vida é pouco. Eu tenho uns 7 amigos, assim, uns 7 amigos do tipo, se eu estiver passando fome, eu bato na porta do cara, o cara me dá comida. Enfim, fiz o exército na Baixada Santista, né? Nunca tinha morado na praia, passei bem classificado na prova do exército, aí eu podia escolher aonde eu queria ir, né? E eu era tarado na Amazônia também, né? Falando, nossa, eu nunca conheci a Amazônia, vou lá pro meio. Eu vou lá no meio, mas na época eu namorava, né? E aí tinha uma vaga lá, eu podia escolher qualquer vaga do Brasil, né? De tão bem classificado que eu tinha ido na prova. E o exército tem base militar no Brasil inteiro. E aí eu olhei aquela cabeça do cachorro, São Gabriel da Cachoeira, no meio da Amazônia, é fronteira. É fronteira com quem? Vamos ver. Professor de geografia gosta disso, viu? Aí tem um lugar... Não parece uma cabeça de cachorro isso daqui? É um lugar lá na ponta do Brasil que parece uma cabeça de cachorro. Aí o apelido é a cabeça do cachorro mesmo. Então aqui é Boa Vista, Roraima, né? E do lado tem Vista Alegre, que faz fronteira com Colômbia. Não sei se daria certo eu morando na fronteira com a Colômbia. Brincadeira. Mas então, aí eu podia escolher lá, né? E a Amazônia, meu. E eu, puta, Amazônia, né? Quero ir pra Amazônia. Aí tinha essa vaga e tinha vaga na praia, né? Aí eu cheguei e dei um susto na minha namorada da época. Eu falei assim pra ela, eu escolhi São Gabriel da Cachoeira. Ela sentou no chão e começou a chorar. Aí eu, mentira, eu vou pra Santos aqui, eu vou pra São Vicente, não sei o quê. E aí eu fui servir o exército aqui na Baixada Santista, foi maravilhoso, porque morei na praia, nunca tinha morado, e é muito bom morar na praia. Cumpri o ano de exército, volto para Rio Preto, assumi a minha vaga na residência de ortopedia. Comecei. E na residência de ortopedia você trabalha, assim, no R1, no primeiro ano, você trabalha... Eu não sei dar nome para a quantidade de horas que você trabalha. Você trabalha incessantemente. Incessantemente. Alguns de vocês podem estar achando que é brincadeira. Alguns de vocês devem estar achando assim, o Frederico está exagerando. Eu vou te dar um exemplo corriqueiro da vida de um R1 de ortopedia. Um exemplo corriqueiro, a rotina do R1 de ortopedia da minha época. O sujeito acorda de manhã, entra no hospital às 7 horas da manhã ele entra. Às 8, os chefes vão passar visita em todos os pacientes da ortopedia que estão internados no hospital. Essa visita é guiada por um residente, que é um R1, que tem que organizar todos os raios-x. Na minha época já era uma transição, então não tinha mais que carregar o raio-x, era um tablet, com todos os raios-x de todos os pacientes internados. E o chefe ia passar em cada leito, olhar cada imagem e dizer qual a conduta. Esse aqui vai operar isso, esse aqui vai operar aquilo, esse aqui não vai operar, esse daqui nós vamos fazer isso, esse daqui nós vamos fazer aquilo. O R1 ali anotando loucamente. O R2 era o cara que já começava a operar. E o R3 operava mais ou menos só o que ele queria e tinha mais tempo para estudar, porque
no final do R3 tem uma prova, né, que é chamada a prova da SBOT, né, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que reza a lenda que é uma das provas mais difíceis que existem em termos de você conseguir tirar o seu título de especialista. Então, no final do seu R3 de ortopedia, você tinha essa provinha. Passou a visita? Vai para casa descansar? Negativo. Metade da turma vai para o ambulatório, a outra metade, centro cirúrgico. No ambulatório, você vai trabalhar atendendo os pacientes das 9 até meio-dia. Depois do almoço vai dormir, vai descansar? Negativo. Tem mais ambulatório à tarde ou você vai para o centro cirúrgico. Tá bom. E aí, acabou o período da tarde, vai para casa jantar bonitinho? Negativo. Muitas vezes você está de plantão. E o seu plantão, meu amigo, plantão de ortopedia em hospital terciário, como era o hospital de São José do Rio Preto, hospital de base, sempre chega fratura. Chegou fratura, se for fratura exposta, você não fica esperando 10 horas, não. Você opera na hora. Aí chegava o cara lá com aquele tornozelo que caiu de moto, o que acontecia? A gente ia operar. Subíamos para o centro cirúrgico, operávamos esse cara. Você fica a noite inteira ali operando. E aí você pensa que dorme? Não dorme. Ou dorme na maca. Dorme na maca da sala de gesso, tira um cochilo. E no outro dia? No outro dia vai descansar, né? Poxa vida, deu plantão naquele dia. Negativo, meu amigo. Na minha época não tinha pós-plantão, não. Tinha pós-plantão no papel. Na prática, não tinha pós-plantão. E tem muito residente de ortopedia e tem muito ortopedista aqui, que eu tenho um monte de amigo ortopedista, que vai falar, é isso mesmo, Fred. O R1 de ortopedia é um dos piores R1 que existe no mundo em termos de quantidade de trabalho. O seu corpo fica destruído e a sua cabeça fica num lugar que tem que ser Nárnia, porque senão você não dá conta. E nessa época, né, como eu continuava com pouca grana e a bolsa da residência é pequena, eu ainda dava uns plantões por fora. Aí eu dava um plantão de ambulância aqui, dava um plantão numa cidadezinha vizinha acolá, né? Então, assim, foi extremamente extenuante pra mim. E no final do R1 eu tava triste. Eu não tava legal, não tava bem. Aí eu comecei a pensar em desistir. Comecei a pensar em desistir. E tristeza, vou desistir. E acabou acontecendo que eu desisti mesmo. Eu terminei o R1, passei pro R2, comecei o R2 e desisti da especialidade de ortopedia. Passei muito mal, fiquei super, sabe? Eu deprimi. Naquela época, hoje eu consigo ver que eu deprimi naquela época. E ficava na cama, não comia, não assistia nem televisão. Do mesmo jeito que minha namorada me deixava na cama de manhã, era o mesmo jeito que ela me achava quando ela voltava. Às vezes ela vinha do hospital no meio do dia e me dava comida, porque se não me desse comida eu também não comia. Aí, né, meus amigos indo lá me ver e tal, né? Também tenho grandes amigos psiquiatras, né? Então, acabei indo no psiquiatra, né? Acabei conversando com meus amigos e tal. E aí eu comecei a levantar e tal, né? Falei, bom, o mundo não acabou, né, meu? Sou médico, tô aqui, tem que ganhar a vida, né? Então vamos meter a cara, vamos trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com plantões de clínica. E eu trabalhei feito gente grande, eu trabalhava muito. Eu dava muito plantão, trabalhava muito mesmo. Muito mesmo. Sabe o que é trabalhar muito mesmo? É sair de um plantão e ir pro outro. Isso que é trabalhar muito mesmo. Sair de um plantão de 12 horas à noite e ir pro outro plantão de 12 horas de dia. Era isso que eu fazia. Né? Muitas vezes eu fiz isso. Dormia super pouco, trabalhava muito. É por isso que dizem que o médico é o falso rico. Né? O médico é dublê de rico. A gente, às vezes, ganha dinheiro porque fica trabalhando muito. Né? Trabalha além da conta. Eu bati o carro já, dormindo na estrada. Viajando de uma cidade para outra e nessas de emendar plantão.
Deus ajudou que eu tava bem devagar na hora. Mas quantas vezes? Ia gritando, ia com o vidro aberto, com som no último no carro, com o vidro aberto, escancarado, para ir ventando na minha cara, e eu ia gritando e me estapeando, porque eu tava dormindo e dirigindo, né? Que perigo para mim e para os outros, irresponsabilidade, né? Não tem que fazer isso. Mas enfim, né? Tô contando coisas aqui para vocês saberem como que é a realidade do médico, de muitos médicos, né? Então trabalhei muito. E lá em Rio Preto mesmo, naquelas cidades da região, né? Quem é da região sabe. Eu trabalhei em Catanduva, eu trabalhei em Urupês, eu trabalhei em Santa Fé do Sul, eu trabalhei tudo daqueles lugarzinhos ali. Eu trabalhei em tudo, né? Tô até esquecendo, tem muitas cidadezinhas ali em Rio Preto. Eu trabalhei em tudo ali naquela região, eu trabalhei em tudo. Dei plantão de ambulância, ia para Barretos, levava paciente, trazia paciente, fiz de tudo. E aí, um grande amigo meu, que inclusive morou comigo na época que eu fazia enfermagem, nós moramos juntos um tempo, falei dele na outra live, né? Um grande amigo, Giovanni. Já trabalhava aqui em São Paulo, né? Coincidentemente aqui em Barueri, né? E morando aqui em Alphaville. E ele me convidou para trabalhar com ele. Ele era chefe, coordenador de um plantão de clínica, plantão de pronto-socorro, num hospital particular que estava pagando muito bem naquela época. Então eu decidi vir para cá, para São Paulo. Então eu saí de Rio Preto, vim para cá, para Alphaville, e estou aqui desde então. Dei muitos plantões de clínica, né? Fiz muito ambulatório de clínica médica, aprendi muito e me doei muito. E nesse interim eu fiz a pós-graduação em psiquiatria, né? Então, enquanto eu trabalhava dando plantões de clínica, eu fiz a minha pós-graduação em psiquiatria. E aos poucos eu fiz a transição, fui deixando de atender clínica médica e passando a atender apenas psiquiatria, e é nisso que eu estou até hoje. Então esse foi o meu trajeto na psiquiatria. Eu já gostava, né, naquela época do quinto e sexto ano, e ela voltou para minha vida depois que eu abandonei a ortopedia, que eu dei muitos plantões de clínica e eu decidi que essa especialidade seria a especialidade que eu conseguiria atuar e onde eu conseguiria ser mais eu mesmo, né? Então, pessoal, linhas gerais é isso, tá? Aqui estou até hoje, preciso aprender muito ainda, tenho grandes mestres, né, de psiquiatria, trabalho com gente assim, tá? Eu trabalho com gente que eu não tenho nem roupa pra pôr pra ficar perto. Trabalho com uns caras assim que são feras. No SUS, hein? SUS. Tudo fera. USP, Unifesp. Só grande. Só peixão. E aprendo muito com essas pessoas, né? Somos uma equipe, né? Frequento sempre os congressos, frequento sempre as atualizações, né? Então é o contato que eu tenho no dia a dia, e experiência é caminho andado, né? Experiência são horas de voo, né? É aquela coisa do piloto, né? Às vezes fala assim, nossa, mas ele é tão novinho, né? Tem 42 anos, mas meu filho, hora de voo. O tanto que eu já trabalhei, o tanto de gente que eu já atendi. É claro que eu não sei tudo, né? Evidentemente. Mas eu já vi coisa, viu? Eu já vi coisa nessa vida. Pessoal, foi satisfatório isso aí? O pessoal entendeu a minha história, cheguei na psiquiatria, ok, beleza. A gente tá falando há quanto tempo, mais ou menos? Uns 40 minutos? Mais? Viva o SUS! Isso aí, Helena, viva o SUS! No SUS estão os melhores profissionais, diz a Helena. Tem muita gente boa mesmo no SUS, é verdade. A Lurdinha também, viva o SUS. A Priscila é a rainha da Baixada, hein? A Priscila é a rainha da Baixada Santista. Essa menina aqui é dentista, sabe tudo.
Eu vou lá em Santos pra ela fazer uns negocinhos no meu dente, que eu tô precisando dar um talento aqui nesse negócio. Vai ser a doutora Priscila que vai me ajudar. Bom, vamos responder as perguntas agora que fizeram lá atrás a respeito da live, ou vamos postergar mais? O que vocês querem? Tô com as perguntas aqui na minha mão, vamos ver. Bom, Cícera Biju pergunta da minha trajetória, já foi falado, né? Meirinha, não quero saber, quero que saiba que você tem uma alegria contagiante. Ela não quer saber nada, ela só quis dizer que eu tenho uma alegria contagiante. Essa foi a Meirinha Rodrigues. A Cida Pereira pergunta se síndrome do pânico tem cura. Infelizmente, eu tenho que ser realista com vocês e falar aquilo que a literatura psiquiátrica fala. Então, a literatura psiquiátrica fala que síndrome do pânico tem uma tendência a ser crônica, ou seja, sarar, ficar zero bala, não fica, tá? Dificilmente. A Vilma tá sugerindo uma live 3. Vocês estão cansados? A gente pode fazer uma live 3 só de responder essas perguntas aqui. Tem bastante pergunta, viu? Vocês querem parar e aí depois a gente só responde pergunta? O que vocês acham? Não, na quinta? Carol tá sugerindo uma live 3 na quinta. Quinta, o que eu tenho na quinta? Quinta eu trabalho à tarde. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer assim então? Live 3 depois? E aí eu respondo todas essas perguntas aqui, porque olha, tem pergunta beça, viu? Deixa eu ver aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tem 24 perguntas que mandaram, né? Eu acho que se a gente for responder todas vai ficar longo. Tem gente falando, continua! Não, então, mas já são 10 horas, né, meu? Todo mundo tem família aí. Vamos fazer uma 3, então, tá? Vamos fazer uma 3? Aí na 3 a gente não enrola. Eu só vou responder pergunta. Eu não vou falar nada. A pessoa eu vou ler a pergunta e vou responder. Vou ler e responder. Tudo bem? Pode ser assim, então? Ô, minha amiga, chegou agora, professora. Professora, vê a gravação, tá? Já estamos com quase 1 hora de live. Ok? Então, quem não pôde participar ao vivo, assista a gravação. Agradeço muito a vocês que estão me acompanhando nesse nosso canal aqui. Valeu mesmo, gente, de todo o coração. Vocês são nota 10. Eu tenho aprendido muito com vocês. Tenho ficado muito emocionado com um relato de pessoas que aparecem para dar uma força, sabe? A gente acha que o mundo é ruim, que só tem casca de ferida, né? Que só tem gente ruim, mas tem gente boa demais, entendeu? Aqui nesse meu canal tem um monte de gente boa, que fala um monte de coisa boa pra mim. Deus te abençoe, vamos em frente, isso aí, doutor, não sei o quê. Aí dá uma opinião. Tem gente que dá opinião até nos exercícios que eu faço. Ô, doutor, dobra menos a perna, que aí senão machuca e tal, sabe? As pessoas têm cuidado com você, né? Então você se sente bem, né, cara? Você fala assim, pô, eu vou fazer de coração, né? Vou fazer o melhor que eu sei, vou fazer o melhor que eu posso, vou aprender pra fazer melhor ainda. Então, pessoal, a gente faz uma live 3 aí só papum. Vou ler a pergunta e vou dar a resposta. Rômulo, um abraço pra você, meu, viu? Um abraço pra Sandra, um abraço pro Spartacus,
Olha essa família, cara. Rômulo e Espartaco. Você vê que o cara não é fraco, não. Então, uns negrão bonito, pelo amor de Deus. Então, a gente faz uma 3. No direct, se eu conseguir, eu vou respondendo. E é isso, tá? Dia 25 vou ser palestrante de um evento aí, né? No aniversário de São Paulo, falando sobre tecnologia e saúde mental. Temas importantes e interessantes, viu? E palestrinha estilo TED Talk. Ninguém vai ficar entediado. É pá, sabe? 15, 20 minutos falando, uma enxurrada de informação legal e importante. Então, vejo vocês por aí. Já somos 27 mil e um tanto, né? Então, estamos caminhando para os 28 mil. Quando chegar em 30 mil, não sei o que a gente vai fazer, cara. Mas a gente vai fazer uma festa. Bom, para terminar, saúde, galera. Um brinde para vocês. Durmam muito bem. Sejam felizes. A gente se vê. Vamos manter o nosso contato. Viva!